Oi, gente, tudo bom.com? Estou aqui hoje junto com a Paula, né, Isso Paula? mesmo, nós vamos fazer uma entrevista hoje, nossa, vai valer a Sensacional, né, pena. Paula? Olha, nós estamos há muitos meses aguardando essa grande entrevista. Vocês vão ver que é assim, uma pessoa extremamente especial e que eu já estava tentando uma agenda com ela, mas olha, a mulher, gente, é requisitada, tá? É requisitadíssima. Então, assim, eu estou extremamente emocionada por ter conseguido essa entrevista, que quero compartilhar com vocês. Ela tem tanta coisa para contar pra gente, uma mulher extremamente inspiradora. Você vai se apaixonar. Olha, mas antes eu não posso deixar de falar dos nossos grandes Isso patrocinadores, aí, que acreditam né? no projeto junto com a gente. Exatamente, Paula. A Rede Soma é uma das nossas grandes patrocinadoras, que é uma rede que tem tudo quanto é canto de Juiz de Fora, Crescendo muito, não é? a gente tem visto em vários lugares e encampando aí farmácias, principalmente nos bairros, né? Trazendo outras oportunidades para as pessoas que não só as grandes redes que a gente está acostumado a ver no centro da cidade. Exato. E a Rede Soma, gente, você tropeça em todo lugar que você está indo, você vai tropeçar numa Rede Soma, porque tem todos os cantos de Juiz de Fora. São mais de 22 lojas. E a Rede Soma, ela é no Brasil inteiro. E aqui em Juiz de Fora, ela chegou com tudo. Com um atendimento diferenciado, encantador e preços também que cabem no seu bolso. Nós somos Rede Soma. Sim, tô comprando sempre, pertinho da casa da minha mãe tem uma. Já Exatamente. tô até acionando o delivery. Ai, que coisa boa. Ah, gente, eles têm delivery também. Bem É. lembrado, Uhum. Paula. E isso é uma facilidade para nós consumidores, né, gente? Que não tem coisa melhor do que você receber seu remédio no conforto da sua casa. Sim. Então, seja Rede Soma também, que você vai amar, eu garanto para você, porque essa é a lógica. E a nossa segundo patrocinador aí, que é a MetLife. Nós somos MetLife também, então a gente está Exato. vendendo um produto que a gente consome. É um plano de seguro, né? E como advogada, eu tenho que falar sempre sobre isso. A gente faz seguro para o carro e muitas das vezes não faz seguro para nós. E quem vai nos ajudar no momento de necessidade? Ou vai guardar a nossa família no momento de necessidade? Então a gente tem que pensar sobre isso, né? A Cláudia me apresentou a Débora, da MetLife, nossa apoiadora, nossa Sim. patrocinadora. Conversando com ela, eu também pactuei o meu contrato de seguro. E eu acho hoje uma alegria poder falar sobre isso com as pessoas. Falar, não, a gente tem que pensar sobre isso, da mesma forma que a gente faz planejamento para os nossos bens, para o nosso carro, por que que a gente também não pensa num seguro para caso de doença, caso de um momento de recuperação, ou, né, que Deus nos ampare, nos livre, e guarde, mas no caso da nossa ausência. Então, conheça a MetLife. Sim, a MetLife é tudo de bom.com mesmo. Ela é internacional, é uma né, seguradora extremamente forte, conceituada, há mais de 100 anos no mercado. Gente, é assim, a MetLife, eu tenho tido uma experiência muito positiva e fora que você está ali investindo o teu dinheiro, né? Porque você também pode resgatá-lo depois de 2 anos com as devidas correções. Então, seja MetLife também, a sua vida merece o melhor. Além disso, vai entrar mais dois, né? Dois patrocinadores, tá, Olha gente? só, No vem próximo surpresas por aí. episódio. Olha, Ó, e é peso pesado, hein? Vocês vão amar. Pessoas que eu amo e marcas assim, extremamente sérias, com credibilidade. Fantástico, vocês vão amar. E eu não posso deixar de falar do gloss das mulheres lógicas, sim, né, sim, sim, Paula? exatamente. Gente, esse gloss ele é maravilhoso, com ácido hialurônico, vegano, vitamina E e também menta, que é ótimo para beijar na boca. E a mulherada gosta, né? A Eu vou Cláudia teve até, ó, todo o cuidado, gente, é, de elaborar uma fórmula que atendesse a todas as expectativas, as necessidades novas do mercado. Então, além de hidratar os lábios e cuidar dos lábios, ela também está antenada com essa questão de não utilizar testes em animais, não utilizar produtos derivados de animais. Então, isso é um cuidado muito grande dessa linha aí que a gente está tentando começar uma parte da beleza, porque a lógica também é se cuidar. isso mesmo, mulherada tem que ficar bela, né? Vou até retocar o meu aqui, ó, para dar um up aqui na boca, né?
pra ficar tchan, porque a mulher aqui hoje, gente, é maravilhosa. Então foi difícil chegar aqui perto do nível da beleza dela. Então se preparem, porque ela é linda e maravilhosa, não só por fora, mas por dentro também, que isso é o que me encanta. É uma pessoa extremamente família, casou recentemente, tá apaixonada, tá em lua de mel. Ela, gente, tem um cachorro maravilhoso que eu sou fã, que é o Bolt. Acho lindo. Agora, ela é carioca, porque ela é mineiroca, que eu falo. Mineroca, porque ela é de é fora, mas tá morando no Rio, né? Então exportamos, é exportamos. a gente emprestou um pouquinho lá pro Rio, mas ela é nossa, viu? Gente, ela é Miss Brasil. Ela foi Miss Brasil em 2019, então ela é a nossa Miss. Agora vocês já sabem quem é, né? É a linda e maravilhosa Júlia Horta. Júlia, muito obrigada! Que linda essa apresentação. Mulher aqui de TPM já ficou emocionada. Obrigada, Cláudia, Paula. Não, já troquei, né? Cláudia, Paula. Tranquilo. Prazer estar com vocês aqui. Vai ser ótimo. Igualmente, com vai certeza. ser maravilhoso. Quero agradecer realmente, né, você ter aceitado o nosso convite. Para nós é uma honra ter você aqui. Você é uma mulher que nos inspira muito. Tudo que você conquistou e conquista até hoje nos motiva a também fazer o mesmo, né? E eu vejo que o quanto que você é determinada. E eu queria começar até perguntando sobre isso. Essa determinação que você tem, essa obstinação, que eu chego a ver que é obstinação, né? E pra gente ter sucesso tem que ser obstinado. Vem de quem? Isso você puxou da sua mãe, do seu pai, da avó, de quem? Conta pra nós. Olha, essa pergunta é interessante, porque realmente as pessoas sempre destacaram isso desde que eu sou muito nova, assim, como uma característica forte minha, ser dedicada, determinada em estudo, esporte, em tudo que eu faço. Eu acredito que sim, muito dos meus pais, assim, eu sempre tive uma educação muito impulsionadora, muito incentivadora, mas ao mesmo tempo também que me cobrava muito responsabilidade. Então, eu cresci tendo essa mentalidade de que eu vou ter o que eu busco na minha vida se eu me dedicar, se eu entregar o meu melhor. E aí, junto com isso também, durante a minha vivência e eu fui amadurecendo, eu fui buscando muito autoconhecimento e conexão com Deus, então isso só potencializou ainda mais, porque eu vejo em tudo que eu faço um servir muito grande, uma forma de agradecer a oportunidade de estar aqui e os talentos e dons que são dados. Então, juntou essa determinação, essa dedicação de educação com uma fé e um senso de missão muito grande, e hoje eu falo que, assim, eu amo poder me desafiar, eu tenho realmente uma paixão pelas coisas que me tiram da minha zona de conforto, então acaba que é desconfortável, mas ao mesmo tempo é muito bom pra mim. Muito legal. E eu fico acompanhando lá seu Instagram e fico assim, gente, às vezes tá chovendo, a mulher tá lá correndo. Meu Deus! E eu acho isso fantástico, porque às vezes eu, por exemplo, confesso que eu faço academia 3 vezes na semana, mas eu vou assim, na marra, sabe? E só vou porque eu pago personal, porque aí eu tenho que ir, senão, né, eu tô pagando. Porque eu tenho essa dificuldade de ter essa disciplina com relação aos exercícios físicos. E é necessário para a saúde mental, física. Então, quando eu vejo a sua determinação, aquilo me inspira, sinceramente. Eu falo assim, não, peraí, a Júlia saiu chovendo, eu tenho que sair, não tá nem chovendo hoje, né? E Muito você bom. imaginava que o seu foco, né, em correr, que eu quero até saber quando que surgiu esse foco em correr, inspirasse tantas mulheres assim? Não imaginava, eu confesso que quando eu comecei a correr, também foi uma forma de me motivar, porque quando eu ganhei o Miss Brasil em 2019, eu mudei para São Paulo. E aí, assim, eu já tinha uma rotina de exercício muito estabelecida aqui em Juiz de Fora, com o meu personal Rodolfo, que eu amo pra caramba, e eu já tinha uma rotina de ter profissionais muito bons me acompanhando, e isso me estimulava. Aí eu mudei de cidade, academia, não tinha personal ainda. Outra agenda, Outra né? agenda, Que você tem que vivia viajando. Exatamente, você tem que cumprir os compromissos também do título, né? Sim, A exato. gente também vai falar um pouquinho sobre isso, porque você vem de uma fase de preparação e concursos. Exato. Aí você ganha, aí você agora já tem que fazer uma agenda, né, muda de tudo. modelagem e de patrocínios também, né? Exato. Porque tem os apoiadores do concurso que querem que você vá como porta-voz, como representante. Então, isso também atrapalha, até Sim. você montar uma nova agenda. Sim, eu não tinha rotina direito na época do Miss, imagino. porque às vezes eu ia pra 3, 4 estados em um mês. Então, assim, Olha.
a corrida entrou muito nessa busca de, peraí, eu preciso achar algum esporte que eu consiga fazer sem outras pessoas, em qualquer lugar que eu vou, seja em academia, seja fora. E aí foi isso, mas foi assim, inicialmente foi uma coisa assim, preciso manter o corpo pro Miss Universo. Era isso. Só que aí, depois morando em São Paulo, o final de semana era quando eu tirava pra ir pro Parque Ibirapuera. Era um momento realmente de conexão com a natureza. E eu comecei a me apaixonar pela sensação da corrida mesmo. Não só de me desafiar e cada vez conseguir fazer mais do que eu fazia antes, e muito eu comigo mesma, mas também com esse momento de, ai, natureza, ai, eu com a minha respiração. Então, eu fui me apaixonando. E aí virei realmente aquela que é picada pelo mosquitinho da corrida e que dissemina a palavra da corrida, entendeu? Eu brinco isso. Sim, E aí sim. começou a acontecer isso que você falou, das pessoas falarem, nossa, eu me inspiro, mas eu acho que é porque eu levo a corrida com muito leveza mesmo. É verdade. E isso realmente motiva a gente ver assim que pra você é tão natural Sim. e aí incentiva a gente a falar assim, ó, pode ser natural pra mim também, né? Vamos fazer igual É, acordar cedo. e é uma prática acessível, né? Então, É. assim, isso que você mostrou na sua fala, assim, é uma coisa que você pode fazer fora da academia, dentro da academia. Então, assim, a pessoa não tem motivo, não tenho dinheiro para fazer academia, não consigo ajustar o horário. Não, você faz no seu horário, o tempo que dá. Então, isso também acaba que facilita muito, porque as pessoas já ficam pensando que, assim, nossa, é mais um compromisso na minha agenda? Não, é uma agenda dentro da sua agenda. Então, Sim. assim, faz na hora que dá. Só levar um Isso tênis e é- pronto, né? Exatamente. Qualquer isso- lugar você tá. Isso foi muito legal. E assim, beleza, então você, né, vamos só colocar todo mundo na mesma página. Então, você que está acompanhando o nosso podcast, muitas das vezes pela primeira vez, né, a gente trabalha com mulheres lógicas, a gente fala sobre a lógica do empreendedorismo, não só de negócios, mas também de empreender seu sonho, de empreender o seu propósito. A Júlia está aqui conosco, a nossa entrevistada hoje. Ela é de Juiz de Fora, ela é Miss Brasil, foi Miss Brasil em 2019, então ela vinha numa agenda toda de trabalho focada nos concursos. Mas, além de trabalhar com a parte da beleza, ela também é formada em comunicação, Sim. não é? Conta um pouquinho pra gente como é que era conciliar a sua agenda dos concursos, que é muito focada na parte da estética, da beleza, com a parte de uma outra função que já é mais leitura, escrita, investigação, né? É uma outra vibe, né? Sim. Eu, na verdade, comecei a participar de concurso de beleza em 2014. Aí eu fui ganhar o Miss Brasil mesmo e pro Miss Universo só em 2019. Então, a minha trajetória de concurso de beleza foi meio que junto com a minha faculdade. Então, era desafiador conciliar, porque às vezes eu tinha que viajar, tinha que fazer as coisas, e ao mesmo tempo a faculdade estava acontecendo. É, prova, TCC. Exato. E aí é até curioso, porque quando eu comecei a viajar muito, as pessoas da faculdade falavam, a Júlia não vai conseguir formar, ela vai ficar jogando pra frente. Só que aí entra a Júlia lá, obstinada, que você falou, determinada. Eu falei, não, eu tenho que formar rápido. Então, toda vez que eu via que passava um concurso e ia dar uma brecha antes de eu começar outro projeto, eu pegava mais disciplina naquele semestre, eu pegava mais coisa pra fazer pra adiantar. Então, acabou que no final das contas eu formei junto com a minha turma, deu tudo certo, mas eu acabei indo pra outras áreas da comunicação. Até trabalhei como freelancer em rádio, em jornal, em apresentando programa de TV, mas eu já fui realmente empreender no digital, criar os meus conteúdos, e aí depois, hoje em dia, né, futuramente, também mentora de comunicação, eu já fui para outro lado, não atuei muito tempo como jornalista mesmo. Sim. E o que te levou a seguir essa carreira, né? Assim, a seguir não, a escolher a carreira de jornalismo. O que te levou a essa escolha? Eu tenho uma tia que é irmã da minha mãe e minha madrinha, que foi jornalista na Globo por muitos anos. E ela chegou, na época que eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, a fazer uma reportagem inteira pro Globo Repórter. E ela viajou para lugares muito legais. Ela foi para Mônaco, foi para Antártida, foi para Deserto do Saara, ela foi para lugares muito incríveis. E eu ali novinha, quando ela voltou de viagem, ela fala que ela ficou muito surpresa porque eu era uma criança pequena e eu queria saber tudo. Eu perguntava tudo dos lugares. Olha. Eu falava, gente, que incrível você trabalhar com algo que você conhece pessoas diferentes, conversa com pessoas diferentes, vê lugares incríveis. E aquilo me marcou muito. Eu falei, eu quero ouvir e contar histórias. Que eu falo que eu sou comunicadora, assim, por paixão antes de profissão. Sim. Então eu cresci sonhando em ser como ela, de fazer o que ela fazia. E aí não tinha a menor dúvida, desde sempre que eu falava que eu ia ser jornalista. E quando que veio esse insight, esse gatilho assim, vou ser Miss, quero ser E Miss? o concurso, surgiu como?
como? Conta pra gente. Não teve muito, assim, uma pretensão minha, porque, na verdade, partiu de um convite. Eu fazia parte daqueles desfiles que aconteciam em Juiz de Fora, Fashion Days, Mostra de Inverno, que a gente amava, né? Sim. Inclusive, tem que voltar, viu, Juiz de Verdade. Fora? E aí, um produtor de moda desse desfile falou: olha, eu sou o coordenador de Juiz de Fora pro Miss Mundo Minas Gerais, e a candidata que ia participar não vai mais, e a gente tem 40 dias pra mandar uma menina, e eu gostei de você topa o desafio? E aí, assim, eu confesso que naquela época eu jamais imaginava que eu poderia ser Miss, porque eu amava assistir os concursos na TV, mas eu achava que aquelas mulheres eram perfeitas, e eu falava: gente, eu não sou assim. Só que eu falei: aí entra, né, o lado da Ariana, que ama um desafio. Eu falei: por que não? Né, isso vai me abrir portas, eu vou ter mais visibilidade. Eu sempre quis que a minha voz chegasse longe. Então eu falei: vou tentar. E aí esse primeiro concurso eu ganhei. E aí começou uma trajetória para ir para o nacional. Aí do nacional eu fiquei em 5º lugar, ganhei a oportunidade para ir para um internacional. E aí eu fui me apaixonando, porque eu falei: além de desfilar e fotografar que eu gosto, eu pego no microfone. Então entra o meu lado comunicadora também. E aí eu não parei mais até conquistar o objetivo de ser Miss Brasil. E é uma área difícil, né, Júlia? Não é fácil. Eu acho que assim, tem a parte romântica linda, que, claro, né, esteticamente, a beleza, os vestidos, o glamour, mas assim, é uma agenda difícil para gravar, para fotografar, são horas de trabalho. Então é importante também você contar um pouquinho desses desafios pra gente, né, a discussão do corpo, das medidas, que é uma pauta que está sempre muito envolvida com o nosso universo feminino, porque a gente se cobra muito, né? O homem tem uma outra. Eu até brinco, além deles terem uma autoestima espetacular, né? Porque 99% dos homens se acham lindos, o que não é o caso das mulheres, que a gente sempre, quando é perguntada sobre nosso autoconhecimento, a nossa beleza, a forma como a gente se enxerga no espelho, a gente sempre aponta defeitos. Eu queria mudar o nariz, eu queria emagrecer, eu queria isso, eu queria aquilo. Então já é uma coisa que a gente tem que olhar com cuidado. Tem essa pressão por ter o corpo perfeito, que muitas vezes não é o biotipo daquela mulher, ou não é o momento dela, às vezes, estar com aquelas medidas. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente também de você ter entrado nesse universo que é de pressão. Sim, nossa, foi um desafio muito grande, porque eu comecei a participar de concurso de beleza, eu tinha 19 anos, e até ali eu nunca tinha me preocupado muito com a minha aparência. Sempre, assim, me achei bonita, sempre fui confortável com a minha aparência, só que assim, eu não era muito de usar maquiagem, eu não era de usar salto, fazer superproduções, eu nunca tinha feito dieta, nada disso na vida, sempre gostei de esporte, mas isso não era uma preocupação pra mim. E aí eu meio que caí de paraquedas, como eu contei, a partir de um convite, num contexto em que isso é a maior preocupação da vida. Exato. E aí, assim, no começo, isso foi tranquilo, porque eu acho que eu até ganhei o primeiro concurso, porque tinha pouco tempo, então não deu muito tempo de eu me preocupar. Eu só fui sendo eu mesma, ganhei. Só que aí depois que você começa a se preparar, aí você começa a querer, eu que sempre quis dar o meu melhor em tudo, eu queria me encaixar. E aí começou um processo muito desafiador pra mim, porque assim, pra você ter noção, o primeiro concurso nacional que eu fui, eu não sabia colar cílios postiços, eu não sabia que Miss usava mega hair, eu não sabia nada disso. Aí eu cheguei lá e falei: gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui. E aí, só que eu fiquei em 5º lugar, fui pra um internacional, falei: não, agora eu quero aprender como que faz. Só que aí nisso, realmente começou uma demanda muito grande minha de: eu quero aprender a ficar mais magra, eu quero aprender a me arrumar melhor, eu quero ser mais bonita, eu quero falar melhor, só que num excesso. E aí é uma coisa que é o seguinte: tá tudo bem você tá num lugar que te cobra se você sabe quem você é e qual é o seu limite. Porque aí você não fere aquilo que importa pra você e você não deixa de ser quem você é. Só que eu era muito imatura. Então, eu tive, sim, dentro dessa trajetória, momentos em que, assim, me fizeram muito mal. Eu tive muita crise de ansiedade, tive distorção de imagem. Então, é o que eu sempre falo. Todas as meninas que querem participar de concurso de beleza e pedem conselho, eu falo: saiba quem você é e o seu valor. Porque se você entrar e duvidar de você por 1 minuto, você vai se fragilizar. E aí, tive que investir muito em autoconhecimento pra compreender quem eu era ali e enxergar os concursos como uma plataforma de mostrar a Júlia de verdade, a melhor versão da Júlia, e não uma construção louca, presa em padrão e no que as pessoas queriam que eu fosse. Mas foi um desafio bem nós grande. Estamos num momento, assim, a gente saiu da ditadura da magreza, digamos assim. Hoje existe uma aceitação, inclusive mercadológica,
crítica, né? De que as pessoas façam propagandas com as suas formas, com as suas medidas. Entretanto, eu visualizo, assim, que a gente entrou numa outra planificação de rostos e do que é belo. É muita gente, né? Colocando boca, afinando o nariz, esticando o cabelo. Então, assim, eu vejo claramente, assim, as apresentadoras, as pessoas na TV, e aí tira aqui para afinar o rosto, daqui a pouco já tá tirando a costela para afinar a cintura. Então, assim, eu vejo até mesmo essa contradição. Sim. O mercado faz uma propaganda que ele coloca aceite suas curvas. E depois você assiste um programa de televisão que a menina apresentadora acabou de tirar a costela para vestir 34. Então, assim, como que a mulher que tá passando as suas lutas, né, assistindo aquele programa de televisão que é entretenimento, né, mas querendo ou não, a gente utiliza muito, né, ainda mais a nossa geração, né, agora tá mudando, porque a pauta tem sido mais a internet, mas a nossa geração ainda vem daquela geração que viu como se vestir e o que tá na moda na novela. Né? A gente sabia, então todo mundo teve uma pulseira da Jade, todo mundo cortou o cabelo, né, igual a artista tal, a gente comprava as roupas porque as roupas estavam na TV. Então eu vejo isso com muita preocupação, porque eu falo assim, passa uma mensagem silenciosa, mas passa uma mensagem. Tem que emagrecer, tem que emagrecer, tem que emagrecer. E eu queria que você passasse essa mensagem, até porque um dia a gente pode fazer um corte, você pode fazer um corte sobre isso, né, para as pessoas se aceitarem mesmo e não levarem muito a sério essa questão, que a gente vê muito isso de uma fase assim que o bonito tem uma regra. Exato. É muito complicado, assim. Eu lembro que quando eu ganhei o Miss Brasil, as pessoas falavam muito do meu nariz, porque eu tenho um ossinho desse lado aqui, que dependendo do ângulo, meu nariz fica maior, ele fica meio tortinho e tudo mais. E eu lembro que eu cheguei a me questionar, será que vale a pena eu fazer uma rinomodelação, ou de repente até uma cirurgia de nariz? E aí eu me peguei me questionando e falando, gente, mas seu nariz nunca te incomodou? Não tem a menor lógica você fazer algo porque as pessoas estão falando que seu nariz não é bonito. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, eu sou o tipo de pessoa que eu penso assim, se você quer fazer algo que vai te deixar mais bonita, porque você se sente mal, tudo bem, procure um bom profissional, seguro, de confiança e faça porque você quer. Agora sair fazendo um monte de coisa de estética porque tá na moda, porque as pessoas fazem, porque você quer parecer com alguém, isso não é saudável. Então assim, muitas pessoas reclamam comigo, por exemplo, que eu não posto muito minha rotina de alimentação, que eu não falo exatamente o passo a passo do que eu faço, e às vezes eu ignoro pergunta na caixinha de perguntas que fala assim, como que eu faço pra ter uma barriga igual a sua? E aí, esses dias eu respondi, eu falei assim, gente, não é lógico, esse não é lógico. Essa não é lógica, gente. Eu te falar o que funciona pra mim, porque assim, o que me faz ter a barriga seca, como a minha barriga envolve o meu metabolismo, a minha genética, porque eu sempre fui magra, exige o tanto de memória exercício, muscular. anos de memória muscular, o tanto de exercício que eu consigo fazer na minha rotina. Sim. Todo um contexto. Então, assim, eu te falar uma fórmula mágica é muito insano. Claro. E, assim, não existe a gente querer ter o corpo igual uma pessoa X. Porque, por exemplo, se eu quisesse ser forte, se eu quiser ter bundão, pernão, vai ser muito difícil, porque não é a minha tendência. E pra uma pessoa que é mais encorpada, se quiser ser magrinha que nem eu sou, vai ser muito sofrido. Então, pra quê? A gente tem que achar beleza no que a gente já tem. E aí, ir refinando e melhorando pra gente chegar na nossa melhor versão ali. Mas agora, querer ter o corpo igual de outra pessoa, isso é muito, muito maléfico pra nossa saúde mental. Porque nunca vai estar bom. Eu acompanhei muito os concursos, né, que você fez por ser juiz forana, né, para acompanhar você, prata da casa, né, a gente tem muito orgulho de ver, né, uma pessoa de Juiz de Fora que rompe essas fronteiras e leva o nome da nossa cidade mais longe. E eu me lembro perfeitamente da entrevista que você deu por conta do corte do cabelo, que você foi para o desfile, um dos principais desfiles que eram a sua classificação, com o cabelo curto, né? E aí todo mundo caiu de cima. Não vai ganhar Miss com cabelo curto, porque olha lá a Miss Venezuela com aquele cabelão, olha lá a Miss não sei o que com aquele cabelão. E você, não, eu vou com o cabelo curto. Então, assim, isso foi muito disruptivo, né? Logicamente, porque deu muito certo, você ganhou. Então, assim, passa também uma mensagem muito legal, mas também muito de você se autoafirmar. Sim. Porque nessa regra de se encaixar, a gente fala, eu vou fazer o cabelo comprido porque é o que tá todo mundo fazendo.
né? E aí dava errado, você ia falar, foi porque eu cortei o cabelo. E você falou, não, vou bancar e vou fazer com o cabelo curto, porque é uma minha fase ou alguma decisão interna sua, não vem ao caso, mas a discussão era você não precisar se encaixar nos padrões. E isso é muito importante. Sim. E isso tudo veio do autoconhecimento, né? Você falou que em todo esse processo você trabalhou muito seu autoconhecimento para você saber quem você é e bancar quem você é. E quando você começou a trabalhar com autoconhecimento, qual foi o primeiro passo que você deu para, né, falar assim, agora eu vou cuidar de mim, do meu interno, para eu me fortalecer e não deixar que outras pessoas me moldem, mas sim eu saber quem eu sou e bancar o que eu sou daqui para frente? Eu tive alguns momentos, assim, até realmente me jogar na trajetória de autoconhecimento. Então, na época que eu tava com distorção de imagem, como eu comentei com vocês do MIS, eu fui pra uma terapia pra poder olhar Sim. especificamente pra esse ponto, que era o que eu sentia que era mais urgente. Eu sempre tive muito isso, assim, de me perceber, pelo menos. Então, ninguém precisou virar pra mim e falar assim, olha, você tá emagrecendo demais, você tá doente. Não, eu mesma falei, gente, isso não é normal, essa Sim. fissura que eu tô com isso, e fui fazer terapia. E aí, depois desse tempo, eu parei um tempo de fazer terapia, fiquei seguindo a vida normal, e aí eu comecei a ter crise de ansiedade. Aí foi quando, de novo, eu voltei pra terapia, e aí eu conheci a meditação. Uma amiga me levou num evento que falava de yoga, de meditação, e falava muito sobre autoconhecimento. Eu nunca tinha ouvido dessa forma, pra mim ainda era muito através só da terapia. E aí eu comecei, além da terapia, colocar na minha rotina algumas práticas de meditação, de escrita, de realmente eu comigo mesma pra poder eu conseguir acalmar, porque eu sempre fui muito acelerada também. E aí isso fazia com que às vezes eu nem percebesse algumas comparações que eu tava fazendo com outras pessoas, algumas cobranças em excesso comigo mesma. E aí quando eu parava, eu conseguia refletir, assim, o que tava me gerando, sabe? Ansiedade, angústia. E aí eu fui me transformando. E aí foi também quando eu comecei a reconhecer o que eu era boa, assim, as minhas potências. Porque quando a Sim. gente fica olhando muito pra fora, a gente acaba perdendo o olhar do que torna a gente especial, a gente única. Então, quando eu fui pro Miss Brasil 2019, por exemplo, que foi o concurso que eu ganhei, eu não ficava olhando para as outras mulheres e sentindo falta em mim. Eu conseguia olhar para uma mulher e falar assim, nossa, essa aqui é a mais linda que tá participando do concurso. Não sou eu, realmente, mas a minha comunicação é a melhor. É muito boa. Sim. Talvez não a melhor, mas assim, eu tinha muita segurança do que eu tava Sim. fazendo ali. Então eu falava, tudo bem, cada uma vai brilhar do seu jeito, cada uma vai brilhar da forma que tem que brilhar aqui, só que eu tô preparada, eu mereço. E o meu merecimento não exclui o merecimento de outras pessoas, porque às vezes a gente tem até esse medo de se colocar como eu sou muito boa. Né? Eu me comunico muito bem. Nossa, se eu pegar no microfone, não tem pra ninguém, porque eu falo, a gente tem medo de se colocar nesse lugar. Então, não, tá tudo bem, eu sou muito boa. Muito boa. Pode parecer arrogante. Isso não significa que as outras não sejam. Sim. E aí eu fui realmente resgatando, assim, o que era a minha potência, e aí eu consegui mostrar. E aí, quando eu falo, quando você consegue acreditar em quem você é aí que as pessoas vão acreditar também. Sim. Né? Senão, como é que os jurados iam achar que eu merecia, se nem eu achava? Se eu achava que era outra pessoa que merecia. Sim. Tem tudo a ver com a nossa proposta aqui, né, Cláudia? com De certeza. fortalecer a lógica de ser mulher, a lógica de empoderar as mulheres, porque passa pela síndrome da impostora, passa pela questão do distúrbio, né, de ter uma distorção de imagem, passa pela questão de você ter crise de ansiedade. Então, assim, a gente tem, né, a gente está explorando muito, né, perguntar para você pela referência que você é, pela sua experiência e pelo mercado no qual você se insere, né, que a gente já trouxe outras entrevistadas aqui que estavam num mercado muito masculino, então a gente trouxe uma outra abordagem exatamente para a pessoa que está assistindo a gente, ela sair dessa entrevista, ela muitas vezes, né, o podcast equivale ao rádio, né? A pessoa tá ouvindo e fazendo alguma coisa, mas para ela parar e falar assim, nossa, aquele podcast fez diferença, vou ouvir de novo, vou indicar para alguém. Né? Porque é isso que a gente está fazendo aqui, né? Como você encontrou sua missão, né? A missão daqui é logicamente, dar palco, dar visibilidade a mulheres que conseguem, né, explorar essa lógica, mas também impactar mulheres e homens, por que não, que estão nos assistindo. Porque a gente precisa que essas palavras ecoem e encontrem alguém que fale, opa, tô me boicotando.
né? Tô me sabotando, tô entrando nessa paranoia. Sim. Então, é sempre com essa mensagem. Então, assim, realmente, muito obrigada, né, por você estar compartilhando a sua trajetória com a gente. A Júlia de verdade, né? Não a da foto, que a gente acha que a Miss realmente é muito inalcançável, né? Vem desse nosso sonho de menina, né? De que a Miss tem que ser toda perfeita, e aí você também tirar essas camadas, né? Falar, olha, eu também passei por dificuldades, também tenho outros sonhos que não são só da área da beleza, de ser top model, então isso é muito legal. E assim, eu queria entender de você o seguinte, quando você estava lá nesse contexto de beleza, onde o foco era beleza, em que momento que você percebeu que nem tudo era beleza? Porque por vários concursos a gente viu mulheres que não era a mais bonita, né? Mas ela tinha algo especial. Essa mulher ou falava muito bem, ou ela tinha um carisma, enfim. Chegou um momento que a sua ficha caiu nesse sentido e virar e falar assim, não, eu tenho que... sou muito boa na comunicação além então da é beleza. Isso que eu vou explorar? Eu vou explorar isso e isso daqui é o que vai me fazer ganhar. Você percebeu isso em qual momento? Olha, é um desafio isso também, tá? Porque por mais que a gente fale muito, né? Concurso de beleza não é só sobre beleza. Só que a verdade é que a gente tá lá perseguindo a beleza. Um look dá errado que você ia usar, nossa, o mundo acabou, porque eu não vou usar o vestido mais maravilhoso de todos. E aí, assim, por muito tempo eu reproduzi essa fala de que não era só sobre beleza, mas eu estava lá me comparando e o tempo todo tentando acessar. Na verdade, eu percebi quando tudo começou de fato a acontecer comigo em 2019. Porque, assim, quando eu fui pro Miss Brasil e eu decidi que eu ia ser eu mesma ali, não foi uma questão, assim, apenas de, nossa, uma estratégia. Não, foi realmente pela minha saúde mental, porque eu queria muito participar do concurso de beleza mais famoso do Brasil, mas, ao mesmo tempo, eu já tinha sofrido muito. Então, eu falei, eu só vou se eu conseguir ser quem eu sou. Eu não vou mudar. E era um lembrete que eu fazia pra mim diariamente. E aí, eu não achava que eu ia ganhar. Eu queria muito ganhar o Miss Minas Gerais, porque eu queria a oportunidade de estar no concurso que aparecia na Band. Era isso que ficava na minha cabeça, assim, nossa, milhares de pessoas vão me assistir de casa. É isso que eu quero que a minha voz ecoe. Então, eu só pensava nisso, quero estar naquele palco. Só que aí, eu tive, assim, 9 dias, do dia que eu ganhei o Miss Minas Gerais para o dia do Miss Brasil. E aí, nesse tempo, não deu pra pensar muito, eu tive que arrumar minha mala, graças aos meus parceiros maravilhosos daqui de Juiz de Fora, eu sempre tive muito apoio. Tive que me arrumar minha mala em tempo recorde, resolver tudo em tempo recorde e fui. Não teve tempo pra pensar. Só que quando eu cheguei lá, a gente tem 10 dias antes da final, que a gente fica ali no hotel, fazendo várias provas e tudo mais. As coisas iam acontecendo e tudo tava dando certo. Então, eu ganhei o melhor look do aeroporto, que hoje, se você olha, ele é muito distante do que as pessoas esperam, que é um look incrível pra você chegar. Ele era um look simples, até era lindo, mas era simples. Aí depois eu ganhei a votação popular. Aí eu ganhei o discurso. Eu fui ganhando as provas e a minha torcida gigante, eu comecei a acreditar. Eu falei assim, gente, tem chance. E aí eu comecei a entender que estar sendo eu ali era uma potência. Eu falei, gente, porque as pessoas estavam gostando de mim, porque eu não tinha muita preocupação, eu me divertia, eu aproveitava, eu agradecia, eu era feliz ali, eu me emocionava, eu postava o que eu tava pensando. E aí, quando eu ganhei, por isso que eu falo, até escrevi o meu livro muito baseado nisso, porque quando eu ganhei foi meio que uma prova, assim, de que ser você vale a pena, sabe? Ser você entender que você é boa e que você tem características incríveis pra contribuir, que não necessariamente são as que as pessoas ali estão dizendo que são as melhores. Nossa, assim, foi surreal. Foi o maior aprendizado da minha vida. Então, ser você é o diferencial, né? Então, seja você. A lógica da Júlia é essa, a gente já identificou. Isso aí. A lógica é o que, né, te colocou à frente. Interrompeu um minutinho. Produção, você consegue melhorar um pouquinho a nossa temperatura aqui? Que eu tô com frio de camisa de manga comprida. Imagina o nosso entrevistado esteja com frio. É verdade. Ainda mais agora carioca, né? Acostumada com calor. Menina, isso é real, tá? Eu achei que era brincadeira, mas eu virei mais friorenta depois que eu fui pro Rio. Olha aí, é verdade. Ô, Júlia, você comentou do seu livro, que eu li ele todinho. Eu acho que eu li em uma semana, de tão maravilhoso. Antes de eu falar do livro, eu quero falar do dia que você lançou o livro, porque foi, assim, um evento
tão Lá no grandioso. Mangarito, né? Gente, foi no É. Mangarito. É. E assim, cada detalhe a gente vê que foi muito bem pensado. E eu me senti assim, como se eu estivesse numa festa da sua família. Eu até arrepio de falar, porque a gente foi tão acolhido, foi uma coisa tão glamurosa, que qualquer um outro lançaria um livro assim, vou lá só dar um autógrafo, né, sei lá, dar uma Uhum. aguinha, um cafezinho, acabou. Não, a Júlia fez um espetáculo, uma festa, como se fosse uma festa de casamento. E eu fiquei encantada, eu ficava assim admirando cada detalhe e até o seu contato com a gente, né? Ela deu total atenção, foi o primeiro contato assim mais de perto que eu tive com você. Em alguns momentos eu já tirei foto com você em outros eventos, mas assim, de conversar foi o primeiro. E ela deu total atenção, ela não estava com pressa, entendeu? Se eu ficasse ali meia hora conversando com ela ia me dar atenção por meia hora. E eu achei isso lindo, fantástico, porque a família dela toda estava lá, ela se entregou de uma forma tão plena que eu quero te parabenizar, porque eu até coloquei lá no teu Instagram, né, agradecendo, porque foi algo que eu nunca senti na minha vida em nenhum momento de eventos assim. Você nos tratou como parte da sua vida e eu achei isso fantástico. Daí, quando eu pego o livro para ler, eu não conseguia parar de ler, porque ele é muito gostoso de ler. Então, quero te parabenizar pelo livro, porque em uma semana eu li, escrita, né? assim, É. foi muito você. Ali no livro, você enxerga você, a gente enxerga você a todo momento, a sua verdade. Você vê que foi você mesmo que escreveu, sabe? Então, eu quero que você fale um pouco dessa obra grandiosa, de como que foi para você escrever esse livro, e em qual momento que você decidiu contar a tua história, as suas dores, as suas vitórias. Conta pra gente. Primeiro, vou falar desse evento maravilhoso, Ai, que eu fiquei foi até emocionada de Não, te ouvir mas foi falar, porque fantástico. foi, assim, Foi. um sonho mesmo. Foi. E aqui eu tenho que dar os créditos também, porque, assim, a parte de querer ver as pessoas pessoalmente, querer conversar, de querer ter essa troca, realmente é minha, porque eu sou apaixonada por pessoas. Eu falo que comunicação é sobre pessoas, em primeiro Sim. lugar. E já tinha muito tempo que eu não fazia nada em Juiz de Fora, então eu tinha muito essa coisa, eu quero voltar pra casa, eu quero receber as pessoas de lá, que, como eu falo, eu não gosto de quem fala que, a nossa cidade não valoriza as pessoas de lá, né? Tem muita gente que usa esse discurso e para mim, pelo menos, eu fui muito abençoada, porque foi sempre o contrário. Sim. Juiz de Fora sempre torceu muito por mim. Então, assim, Isso é eu queria ótimo. que fosse aqui o lançamento, e eu queria ver as pessoas. E aí, esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi, assim, o Mangarito. Eles realmente, assim, preciso agradecer de coração, porque o que elas fizeram para mim, a Flávia, gente, que mulher, ela falou, eu quero fazer um evento incrível. E eu nem sabia que ia ficar daquele jeito tão Nossa, especial, foi lindo. sabe? Foi impecável, assim. Então, eu falo que aí já entra outra questão também de quanto que quando você é uma pessoa boa, tem propósito Sim. e tal, você vai Aglutinando pessoas com a mesma vibração. sonhou o meu Sim. sonho ali. Eu não tenho palavras pra agradecer de verdade. Foi lindo aquele evento. Foi. E como você falou, eu não estava com pressa. Eu Não. queria viver, eu queria tirar foto com todo mundo, eu queria falar com todo mundo. Foi muito gostoso. E sobre o livro, na verdade, assim, olha, eu vou te falar que acho que em 2020, uma pessoa falou assim pra mim, eu tenho uma oração pra você. Eu posso fazer? Falei, posso. E pode. E aí, nessa oração, ela falou: olha, você vai escrever um livro que vai ajudar muitas mulheres. Só que naquela época, aquilo não fazia sentido pra mim, sabe? Eu Sim. sempre quis escrever um livro, coisa de criança, assim, um dia eu vou ser escritora. Eu lembro que eu gostava de brincar, de escrever continuação pros livros do Harry Potter, que eu amava Harry Potter, e eu ficava brincando de escrever a continuação. Então, assim, eu sempre tive esse sonho, mas era algo muito distante. E aí guardei na caixinha, né? Foi passando tempo, foi passando tempo. E eu não sei, eu acho que tem muitas coisas na nossa vida que tem um momento certo de acontecer. Meio que do nada mesmo, eu falei, eu acho que agora é um momento de eu escrever. E eu não tinha certeza do que eu ia escrever, porque eu já estava trabalhando muito fortemente como mentora de comunicação, falando de comunicação. E eu escrevi um livro sobre autoconfiança, que tem a ver, mas foi não bem é focado em autoconfiança. Exatamente. Então, eu acho que foi realmente um chamado, porque, assim, todo esse processo que eu vivi pra vencer o Miss Brasil, que foi algo muito grandioso na minha vida, cara, foi muito a partir do autoconhecimento, da autoconfiança e do quanto que realmente isso mudou a minha vida. E eu penso que isso é aplicável pra todas as pessoas, independente dos sonhos que elas tenham. Então eu falei, eu não posso guardar isso só pra mim. Então foi realmente uma necessidade, uma demanda muito grande de colocar pra fora e também de me relembrar. Porque eu escrevi o livro num processo de redescoberta. Porque eu falo que autoconhecimento é uma jornada, não é um destino. Então a gente tá sempre se conhecendo novamente. Então eu saí de uma fase em que eu tava muito borocochô, tava pra baixo, mesmo depois de tudo que tinha acontecido na minha vida, eu tinha me perdido de novo. E aí eu tava me reencontrando. Então eu falei,
falei, agora que eu vivi todo esse processo novamente, é hora de eu colocar pra fora pra eu jamais esquecer. Eu não Sim. quero esquecer disso aqui mais. Então foi pras pessoas, mas também foi muito pra mim o Sim. livro. Foi assim marcante, tanto o evento quanto o livro. Então, por isso que eu fiz questão, né, de mencionar, porque E para mim é foi isso que conecta, né? exatamente, O é que isso que conecta é a vida real das É. pessoas, né? Por isso que a internet, não eu que puxei demais, por isso que a internet vem ganhando tanto espaço, né? E o que as pessoas querem ver é a vida real. É a Tem uma verdade. exposição desproporcional, né? Tem muita gente também que abusa, que acaba Sim. vendendo uma realidade que não é, mas o que as pessoas querem ver é isso mesmo, é a pessoa mostrar que, olha, também passei por dificuldades, ou a minha vida real é essa aqui, e aí a pessoa fala, opa, é o que você falou, poxa, a Júlia foi correr na chuva, por que eu não vou? Sim. Olha, ela também tá passando por dificuldades, mesmo tendo tantos acessos, né, tanta assessoria, por que eu também não vou pedir ajuda? O tabu de pedir ajuda e fazer terapia, né, ainda é. Por mais que você fale, as pessoas falam, tem inúmeros podcasts que eu, inclusive, acompanho, de terapeutas, de psicólogas que vão lá, falam sobre autoconhecimento, tem várias outras estratégias, mas as pessoas ainda têm medo de contar para as pessoas que fazem terapia, né? E eu falo assim, até com preocupação, a quantidade de pessoas que eu conheço que tomam antidepressivo, né, que tomam remédio para dormir, que tomam remédio para acordar. Isso é muito preocupante, porque são pessoas, assim, relativamente da nossa idade, assim, né? Aí você fala, nossa, mas você acha que a medicação é a única solução, é a solução mais imediata, né? Por que não procurar fazer um tratamento devagar, paulatino, com todas as barreiras e os obstáculos que é ir lá e se abrir de tempos em tempos, porque dói, né? Você ter que ir lá, admitir uma vulnerabilidade, mas por que, né? Encarar logo um tarja preta. Então, assim, isso me E o preocupa próprio muito. exercício físico é o Sim. melhor remédio, né, Júlia? Com certeza. Né? É um Mental, remédio, faz uma beleza, é uma benção, porque ali você tá liberando endorfina, dopamina, serotonina, né? Fantástico. Uma outra coisa que eu queria destacar, Júlia, que eu queria que você falasse sobre isso, eu vejo que a sua relação com Deus ela é muito forte. E aí eu vi isso no livro, percebi isso nas suas redes sociais, no próprio Instagram eu vejo que você sempre posta um texto bíblico, né? Isso me conecta muito porque eu também sou muito conectada com Deus. Então eu acho lindo você postar o momento que você está lendo a Bíblia, aí você destaca aquele trecho. Esse seu envolvimento com Deus, essa sua relação bem intensa, vem da família e você conseguiu manter isso, porque nesse mundo, né, de mídia, de celebridade, De vaidade. isso se perde um pouco. E pelo que eu vi, você não deixou que isso se perdesse. É um valor que você não abriu mão, é inegociável. Então, conta um pouquinho pra gente sobre isso, né? Sim, nossa, eu sempre fui muito estimulada a ter fé, assim, minha mãe sempre incentivou, a gente sempre ia juntas na igreja, eu cresci num ambiente muito forte religioso, Legal. assim, só que aí durante algum momento da minha vida, eu acho que depois ali da adolescência, assim, pro final do ano, eu dei uma desapegada, Sim. parei de frequentar a igreja, eu não tinha um ritual diário, e aí, assim, eu sempre falei de Deus. Sim. Eu sempre agradeci muito a Deus, sempre orei muito, só que eu não tinha uma frequência. E aí agora, depois de mais velha, eu falo que eu tô vivendo meu melhor momento com Deus, porque para além daquilo que me foi ensinado, eu por conta própria estou buscando o meu relacionamento. E pra mim, esse relacionamento, assim, é a forma como eu vivo hoje, tá? Esse relacionamento, ele precisa ser diário, ele precisa ser prioridade. Por isso que eu acordo e vou pra Bíblia, Sim. porque assim, não existe pra mim viver sem essa base, porque essa é a base da minha vida. Sim. Eu realmente me emociono de falar e eu tenho muita dificuldade em falar ainda. Ontem eu postei uns stories só para os meus melhores amigos, porque eu ainda tô no processo de conseguir falar, mas porque eu falei, é tão maravilhoso e me preenche tanto que logo eu, comunicadora, dou play na câmera e me faltam palavras, porque eu vou falar o quê? Entende? É o maior amor do mundo e eu falo quando você se permite conhecer é que você Sim. entende. E eu não conhecia tão profundamente. Então agora eu falo que todas as minhas orações é só que eu conheça mais, que eu entregue mais a minha vida. E assim, eu
assim, se eu pudesse dizer algo, que eu sonho para as pessoas que elas também conheçam esse amor, porque eu Sim. falo que não é que, se você entregar a sua vida a Deus, tudo vai dar certo, e esse tudo são conquistas, Não, Não. porque na verdade a maior conquista é você sentir essa paz com Sim. o hoje, com o que você já tem, com o suficiente, que o suficiente é isso aqui, sabe? E as Sim. conquistas, elas são consequências, isso para de ter tanto peso, né? Então, assim, a minha vida é muito mais leve, confiando que tem alguém lá que já sabe todos os planos dele são perfeitos e que é só Sim. confiar. Que legal, né? Assim, o João também tem essa pegada religiosa, certamente, né? Que Sim, aí, ele não tem a mesma entrega que eu sim, ainda, mas é aquela coisa, né, da mulher sábia que eu tô Ah, começando a é. entender cada vez mais. Eu sou assim, né? Eu termino de ler o devocional e falo assim: amor, o meu devocional de hoje falou algo que, nossa, faz muito sentido pra isso. Você tá... Posso ler? Aí ele deixa. Aí eu vou, Legal, coloco um vídeo ali de algo, aí ele escuta. Aí às vezes eu falo: vamos comigo na igreja. Aí ele legal, vai. E assim, aos poucos ele se interessa, sabe? que Mas é legal, muito legal porque ele já fala assim pra mim: amor, eu amo ouvir você falando de Deus. que Então eu legal. gosto quando você fala de Deus, queria que você falasse mais também, porque eu acho que as pessoas iam gostar. Então eu vejo que é algo que você realmente vai incentivando, não é ali de você tem que fazer isso. Não, é pelo Sim, exemplo. A minha claro, vida mudou muito depois que eu comecei a ter mais esse relacionamento. E aí ele sim. fala: nossa, amor, como você tá bem, né? Eu falo: o que que mudou na minha vida? O que que se tornou Ah, prioridade? E aí vai despertando o que interesse. legal. E hoje você frequenta, você vai regularmente no... Eu tô num processo, assim, que no Sim, Rio, eu não aqui em Juiz de Fora, eu tinha os lugares que eu gostava de sim, ir, né? Então, era mais fácil. Aí lá eu tô frequentando e tentando ver onde eu me encaixo melhor, onde sim, flui melhor. Mas por isso também que eu não abro mão do meu momento diário ali, porque isso pra mim é a base. Mas eu sim. ainda vou me encontrar. Ah, que bom, Eu isso é muito gosto da bom, é. ritualística do local, É, né? Eu gosto também. Embora eu assim, levo muito essa frase, assim, de cada coração é um templo. sim. Então, assim, eu tenho o meu momento de oração, do nada eu tô dirigindo, né? A gente está fazendo aquele diálogo interno dos seus pedidos, dos seus agradecimentos. Eu penso que agradecer é orar duas vezes, então eu sempre estou agradecendo as coisas boas, as coisas ruins, porque é isso, a gente tem solução, né? Eu falo assim, só não tem solução para a morte. O É, resto, vem os problemas, a gente agradece e pede iluminação para encontrar o caminho, né? E vamos embora. Mas assim, a ritualística, né, de estar num local, aquele momento para encontrar todo mundo numa oração comum, naquela vibração, é muito ela, especial. exatamente, ela é muito importante. É, Muitas vezes eu não vou, né, assim, admitindo, né, as nossas falhas, né, sim, assim, às vezes até por preguiça mesmo, nossa, eu vou levantar cedo, poxa, eu já levantei cedo a semana toda. Então, assim, eu continuo orando, mas eu sei que a gente ainda precisa dessa disciplina, Sim. mas ainda me encanta, assim, então quando eu vou, eu tô 100% ali. É. Às vezes eu não vou, tem que puxar a orelha, mas quando eu vou, eu realmente estou se 100% ali, entrega, isso é né? muito legal. Isso é muito bom. Sem Deus a gente não é nada, né? É, Então, trazê-lo para como prioridade é o que vai abrir portas, é o que vai nos dar a verdadeira força para viver, né? é. Só de ser um ser humano bom, generoso, isso tudo é o que a gente tem que procurar manter. Porque eu imagino que nesse mundo de celebridades, você já deve ter enfrentado muitas coisas, viu muitas coisas, certamente se feriu com muitas coisas, palavras, pessoas. Conta um pouco desse bastidor pra gente, Júlia. Em algum momento você pensou assim, eu vou desistir, porque esse mundo aqui não é pra mim, em termos de valores, né? Assim, fala De aquela fofoca que vai viralizar. entendeu? Aquela fofoca conta pra gente. A Gisele Bündchen uma vez contou que acho que colocaram um caco de vidro no Dentro do sapato, sapato Gente, dentro meu do dela. Deus. Sim, sapato eu vi também. dela. Olha que coisa horrorosa, né? É, E eu queria que você contasse assim pra gente um pouquinho desse bastidor aí, porque nem tudo é glamour, né? A Sim. gente sabe disso. Sempre me pergunto, assim, em relação aos concursos de beleza, como que é essa questão, às vezes, de rivalidade, como você comentou Sim, que a Gisele contou. Comigo nunca aconteceu algo específico, graças a Deus. Mas, assim, o que eu percebo, tá? É tá. o que eu falei, a gente atrai semelhantes. Então, dentro dos concursos, sempre vão ter as meninas que querem fazer amizade, que querem realmente se juntar e vão embora juntas. E Sim. sempre vão ter as que ainda estão nesse lugar de comparação, de que às vezes estão pensando, ela é minha rival e que vão se afastar.
eu nunca fiquei perto dessas. Eu sempre fui pras amigas. Então, assim, eu tenho Boa. amigas da vida de concurso de beleza. Mas tem, não vou falar que não tem. Tem muita rivalidade, sim. E, assim, Sim. tem em todos os lugares, infelizmente, Claro. né? Mas, assim, o que eu percebi foi, quando eu ganhei o Miss Brasil, eu realmente fiquei muito feliz de ser num momento da minha vida que eu tava investindo muito em me conhecer. Porque, assim, a minha vida deu um 360 e eu comecei a ter acesso a lugares, pessoas e coisas que eu nunca tinha tido antes. Então, se eu não soubesse muito bem quem eu era, os meus valores e os meus princípios, eu poderia ter ido por um caminho muito diferente do que eu Sim. trilhei. E era muito nítido, assim, pra mim, sabe? As escolhas que eu tava fazendo. Então, com certeza tem, sabe? Sim. É loucura, tem muita festa, muita badalação, as pessoas às vezes bebem demais. E assim, eu escolhi não ir por este caminho. Eu sempre fui muito caseira, sabe? Sim. Então, às vezes, eu até puxava minha orelha de, ai, você tá aí em São Paulo, você podia estar indo em muito mais lugares. E eu me resguardava e ia naquilo que realmente fazia sentido pra mim. E aí é um processo também de você nutrir sua fé, sua energia Sim. e tomar muito cuidado com não levar todas as críticas pro coração também. Sim. Porque pra mim, assim, o maior desafio mesmo foi que foi um ano de muita exposição na minha vida. Então, as pessoas falavam sobre absolutamente tudo que eu fazia. Então, desde a escolha da minha roupa, do que eu falava, do que eu acreditava, de tudo. Do que você não fazia. Exato. Então, assim, foi muito desafiador viver nesse lugar das pessoas terem muita expectativa em cima de você, porque era uma torcida muito bonita, muito linda, mas junto com essa torcida também vem a expectativa. E eu não Sim. queria frustrar essa expectativa das pessoas, né? Eu não queria frustrar a torcida delas por mim. Então, eu me esforçava muito pra ser muito boa, mas eu tinha que sempre estar dosando ali pra não voltar a ser aquela pessoa que ficava sempre fazendo tudo pra agradar. E é Sim. muito desafiador, muito. Sim. Teve alguma crítica que realmente te derrubou? E depois você, opa, não, vamos lá, vamos levantar, porque isso daí não é sobre mim, é sobre o outro. Você lembra? Olha, assim, falavam muito da minha aparência e isso eu não ligava. Eu não gostava quando alguém falava, assim, do meu caráter, porque aquilo me doía muito, sabe? Eu falava, gente, Sim. estão falando sobre quem eu sou. Isso é muito pesado. Falar da minha Sim. beleza, da minha aparência, não gostar, não achar bonito, ok. Mas aí agora questionar os meus valores e princípios, isso doía. Sim. Então, assim, e aí também num lugar, assim, até de humildade, de entender que eu tava num contexto em que às vezes a crítica ela fazia sentido, Sim. sabe? Igual quando eu fui pro TEDx, eu recebi críticas sobre a minha palestra, mas críticas de coisas que eu tinha que aprender mais mesmo. Sim. E aí eu falo que essas são as que mais doem porque são verdade. Claro. Então, assim, a partir daí, o que eu faço pra melhorar e pra me tornar um ser humano melhor mesmo? Então, as críticas no meu TEDx me desestabilizaram um pouco na época, mas depois foi muito bom porque eu entendi que, na verdade, era uma oportunidade de melhorar e abrir minha cabecinha também, que às vezes a gente tem a cabeça mais limitada, então Sim. eu abri, mas... E a gente aprende, no elogio a gente não aprende, né? A gente Sim. aprende na crítica. Sim. Ah, mas agora eu lembrei, olha. Uma coisa que me doeu muito foi na época do Miss Universo, porque as pessoas não sabem dos bastidores pra eu estar ali. Então, assim, das escolhas de look, das escolhas de traje típico, por exemplo, das escolhas do que eu fiz ali. E as pessoas criticavam muito tudo. E, assim, só eu sabe como foi, só eu sabia o quanto tinha sido desafiador pra ir daquela forma. Sim. Então, assim, aquilo me doía porque eu não podia falar tudo de como tinha sido, até porque eu também não queria expor, não Sim. precisava. Mas, ao mesmo tempo, eu via as pessoas falando de forma que pra mim era injusta porque eu sabia tudo que tava por trás. Então eu Sim. lembro que isso me doeu, Isso te doeu. porque era um desafio, já era doloroso pra mim, e aí as pessoas ainda cutucavam a ferida, sabe? Sim, sim. E é caro, né? É caro. A gente já teve a oportunidade de trazer aqui a Miss Plus Size, né? Daqui de Juiz de Fora. E eu tenho até uma amizade com a família, então, assim, acompanho. E eu já tive a oportunidade de estar com a família e as pessoas falarem, né? Olha, a gente está juntando dinheiro, a gente está pedindo patrocinador, a gente precisa de apoiador. Muita coisa se ganha, né? Que realmente é um mundo, né? Que vem muita gente te apoiar em troca da visibilidade da marca, mas a família tem que entrar junto, porque primeiro você não consegue trabalhar, né? Porque como é que você vai fazer uma rotina de trabalho se você tá toda hora tem que sair correndo, tem que se preparar, tem que se maquiar, não é só ir lá tirar foto, então já é difícil. E segundo, que você também precisa que a família se adeque, porque muitas das vezes você não vai sozinha. Né? Então, você precisa levar a mãe, uma prima para ajudar, para levar uma roupa, para ajudar a se trocar, porque você ainda não tá, digamos assim, lá no top, né? Então, você não tem assessoria. É muito a família que vai junto, ou a melhor amiga que larga tudo e vai. Então, assim, é isso. As pessoas veem só o glamour, elas não sabem
as negociações, tudo que você abre mão, às vezes uma reserva que a família tinha, e ela vai lá e aposta no seu sonho, porque, não, vou pagar, né? Eu logicamente, nem se compara, né? Mas assim, eu já tive a oportunidade de fazer aqueles cursos que se faziam em Juiz de Fora, né? Então você ia nas lojas para pedir apoio, para você ter o look para desfilar. Então isso tudo são coisas que ninguém fica sabendo. Fala, por que fulana conseguiu a roupa daquela loja e a ciclana foi com a roupa daquela loja? Porque foi o que deu para ela negociar. E isso são coisas que é o que eu falo, assim, é um mercado muito ingrato, né? Porque as pessoas só veem a vitrine. E muita coisa acontece nos Sim. bastidores e as pessoas não imaginam como é difícil e custoso estar ali. Verdade. Você teve algum mentor ou uma mentora, além da sua mãe? Que eu sei que ela é, né, a mentora mor, Ela tá sempre né? junto. Que te ajudou em toda a sua trajetória, né, da sua carreira. Algumas pessoas, né, em determinados momentos eu fui buscando. Eu sempre fui uma pessoa muito sedenta por conhecimento, então toda vez que eu vejo uma pessoa que me inspira, eu vou ali e falo, quero aprender, como é que você faz isso, que você é tão Sim. incrível. Aham. Nunca tive vergonha, sabe, de perguntar. Então eu falo que os meus terapeutas, eu já mudei de terapeuta algumas vezes, não porque os que eu tava não eram bons, mas porque eu gosto de ir trocando as linhas e tudo mais. Então, todos eles foram muito importantes pra minha trajetória. Hoje eu tô com uma terapeuta que, inclusive, também virou uma grande amiga, assim, né, no limite do que é Aham. possível, mas porque ela é muito maravilhosa. E assim, atualmente eu tenho como mentora no digital uma mulher que eu admiro imensamente, que chama Maia Santos. Ela é gigante, ela com 24 anos, ela já conseguiu construir algo que é muito surreal e para além disso, que é o que eu mais admiro, é a forma como ela lida com a família dela, com os colaboradores. Então, assim, eu tenho muita essa admiração por ela e tenho vários mentores também de esporte que eu olho e falo, ai, vou beber dessa água aqui. E aí, na minha trajetória também como Miss, eu tive misses que me inspiraram muito, que eu colhi ali as inspirações para poder ser semelhante no que eu poderia ser. Professor de passarela, que me deu aula de passarela na época. Nossa, muita gente, assim, eu teria que ficar horas e horas Sim. falando, mas eu sempre tive muitas pessoas ali por perto para me ajudar a crescer e evoluir. E no livro, nossa, assim, não tem como não citar a Rafa, da editora Perencim, Sim. que é a editora do meu livro, ela foi minha mentora de escrita também. Então, assim, isso foi muito importante, porque a Rafa, ela chegava com uma ideia para mim que eu fazia eu escrever um capítulo, porque ela é muito boa no que ela faz, sabe? Sim. Então, eu acho que qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida, qualquer projeto novo, se a gente não domina, vamos, né, Busca uma pedir a equipe. ajuda da Claro. pessoa que sabe, que isso com certeza vai fazer fluir muito melhor. Claro. E pretende escrever mais algum livro? Sim, sim, em Ah, 2025 eu quero lançar meu segundo livro, aí já vai ser mais voltado pra comunicação. legal. Porque depois que você escreve o primeiro, você não É quer bom parar, demais, é bom demais. O bichinho da escrita, quando te pica, já era, né? Verdade. Ô, Júlia, o que a Júlia de hoje diria pra Júlia lá De 10 anos 10 atrás. anos, que 20 anos atrás? Ai, essa pergunta é desafiadora, né? Eu nunca sei responder, mas eu acho que eu diria continua, tá no caminho certo, vai que vai, mulher, não perca seus princípios, não perca sua fé, continue perto das pessoas que te amam e só vai. Isso aí, muito bom. E qual conselho que você daria para as mulheres hoje que estão querendo se posicionar no mercado de comunicação ou até mesmo, né, de ser uma Miss? Qual conselho que você dá para essa mulher hoje, né? Qual que é o caminho? Dá o caminho As das pedras meninas, aí, né, pro sonho. Porque eu acredito que muitas devem te procurar com Sim. 13 anos, até menos, né, por conta da acessibilidade da internet, né? E então, assim, quantas não devem te procurar e falar, eu também tenho esse sonho, onde eu vou, como é que eu faço? Eu acho que seria interessante também você deixar uma Sim. mensagem para quem tem esse sonho. Sim. Quando são meninas mais novinhas, normalmente é minha mãe que fala, que a minha mãe dá o direcionamento como mãe, né? E eu adoro, que minha mãe sempre foi muito sábia em relação a Sim. isso. Quando eu era pequena e eu queria ser modelo, porque eu comecei as minhas fotos, meus primeiros trabalhos com 14 anos. E minha mãe sempre falava assim pras mães: olha só, eu sempre investi primeiro na escola dela, tá? Em educação. E aí isso aí depois era o paralelo. Até o momento que ela pudesse tomar as decisões dela. Então, minha mãe que conversa mais essa questão do direcionamento para meninas mais
mais Precisa. jovens. Mas hoje, com as mulheres que querem entrar para concurso de beleza ou querem se expor na internet, querem se tornar mentoras também, eu sempre falo que é muito importante essa questão do autoconhecimento, porque não tem como a gente se expressar pro mundo com segurança se a gente não se conhece e não gosta de quem a gente é. Sim. Então, pra mim, esse é o trabalho, porque senão você se perde mesmo, porque é um mundo que, querendo ou não, a gente tá vendo a vida das pessoas o tempo todo, a gente tá se comparando de uma forma muito mais fácil hoje em dia com o digital, porque antes, assim, você conseguia se comparar com quem você tinha contato. Hoje em dia você vê a novela da vida de todo mundo. Então, Sim. assim, é um desafio muito 24 grande. horas. Muito, sim. Então, assim, olhar para você. Você só vai ser capaz de entregar algo muito bom pro mundo se você estiver muito segura de quem você é e do que você tem para entregar. Então, assim, pode parecer clichê, mas para mim não existe inverter a ordem de prioridade, sabe? É sempre primeiro olhar para quem você é, sempre. Sim. E quais são os valores inegociáveis na sua vida? Nossa, essa pergunta é muito boa e eu acho que todo mundo tem que conseguir responder, viu? Sim. Primeiro, Deus, sem dúvida alguma. Segundo, família é muito importante pra mim. Saúde é muito importante e trabalho. São os meus maiores valores. Eu tenho vários outros, tenho uma listinha aí de uns 10 valores muito importantes, mas os principais pra mim são esses. Sim. E você é muito focada na rotina, né, Júlia? Eu vejo que você consegue ali manter essa rotina. Quando você sai da rotina, eu acredito que você fica até meio perdida Muito assim, disciplinada. né? Como que hoje você equilibra isso, né? A sua rotina com o casamento? Como é que hoje você consegue fazer esse equilíbrio com as demandas, né, do trabalho? Conta um pouco pra gente. Teve algo que eu aprendi em determinado momento que foi libertador. Por quê? Cara, rotina não é prisão e não pode ser. Então, assim, a minha rotina não é o que eu faço quando eu tô no Rio de Janeiro. A minha rotina são os pilares que são essenciais para que eu funcione muito bem. E eu consigo levar isso para qualquer lugar. Então, assim, eu tô aqui na casa da minha mãe, eu tô em Goiânia dando uma palestra, eu tô no Rio Grande do Sul ou eu estou no Rio de Janeiro, eu vou acordar e vou ler a palavra. É o meu principal pilar. Vou me conectar, vou escrever, vou meditar, é o meu momento de conexão. Depois, exercício físico. Não importa onde eu tô, eu faço exercício físico. E em terceiro lugar, alimentação. Eu parei com essa coisa de, todo lugar que eu vou que é diferente, eu vou largar a mão e vou comer qualquer coisa. Óbvio que eu me permito experimentar coisas gostosas, eu vou em restaurantes diferentes quando eu tô viajando, mas a base da alimentação, aquela coisa assim do café da manhã de hotel, que antes eu falava, café da manhã de hotel. Não, isso aqui é a base que me nutre. Então, a partir do momento que eu entendi isso, que a rotina ela não é pra te prender, é pra ir com você, independente de onde você tá, foi muito mais leve. Então, por mais que tenham as diferenças, então, tô viajando, às vezes eu não vou conseguir levar Bíblia, mais livro de devocional, mais caderno de escrito, então coloquei minha Bíblia no Kindle, pronto, consigo levar pra qualquer lugar. Eu não vou conseguir fazer o tanto de esporte que eu faço quando eu tô no Rio, exatamente os que eu faço, vou fazer alguma coisa, não vou conseguir comer exatamente o que eu como, mas vou comer o melhor que eu puder. Então, assim, são adaptações. E isso hoje pra mim é leve, porque é o normal, é o natural, não é uma coisa que eu preciso pensar muito. O começo era mais desafiador, mas hoje em dia é normal. Sim, sim. Você, daqui pra frente, quais são os planos, projetos futuros em termos assim profissionais que a Júlia tá traçando aí para daqui a 2 anos? Eu já tô com a cabeça muito focada em 2020, 2025, meu 2025 tá todo desenhado já. Daqui a 2 anos eu confesso que eu não sei. Eu sempre fui uma pessoa muito de ir vivendo ano a ano, porque a minha vida aconteceu assim. Oportunidades diferentes surgiram e eu mudei a rota e isso é excelente. Então, assim, eu só vou. Mas pra 2025 vai ter o lançamento do meu segundo livro, vai ter um evento presencial, porque como você falou do livro, não só pro livro, mas eu quero fazer um evento sobre comunicação. Eu gosto muito do contato. Aqui. Então, aí eu não sei. É que assim, ó. O primeiro ela deu prioridade pra cá, agora a gente não sabe. Eu quero fazer em Juiz de Fora também, mas eu acredito que o primeiro vai talvez ser não seja- no Rio, Aham. porque eu quero que seja fácil para pessoas do Brasil todo chegarem Sim, mais rápido. sim. Então, por ter aeroporto maior, né, mais acessível, Isso. talvez o primeiro seja lá. Mas a minha ideia é que dê certo e eu consiga fazer uma turnê. Aham. Porque se eu penso em legal. grandes sonhos da minha vida, um dos meus sonhos é conseguir realmente fazer uma turnê e ir em todos os cantinhos, assim. Porque quando eu sou contratada pra ir numa cidade que talvez eu não iria, porque eu não conheço, como, por exemplo, recentemente eu fui pra Erechim, no Rio Grande do Sul, palestrar, Jericoacoara palestrar, eu coisa fico boa. muito feliz, porque são pessoas que talvez eu nunca tivesse o contato Não, pessoalmente, sim. sabe? Então, assim, eu quero muito conseguir rodar. Mas aí, o primeiro evento vai ser esse ano, vai ser o lançamento do meu segundo livro. Eu quero também agora ter uma mentoria em grupo, porque, por enquanto, eu atendo ou com curso online ou mentoria individual. Eu quero fazer algo pra juntar pessoas, porque eu acredito muito nessa
essa potência do Sim. grupo, das trocas, não só a minha troca com uma pessoa, mas a troca de várias juntas. Sim. E além disso também, aí isso já é projeto de 2026, aí começar a pensar na família No crescer, baby. no baby. Esse ano também, em 2025, vou fazer minha segunda maratona, quero que viajar legal. bastante também. Então tem muita coisa pra acontecer. Que legal, hein? Bom. No baby ou nos babies, né? Exato, exato, Tem exato. tendência a ter gêmeos na Então, família? mulher, nem toca nesse assunto. Você sabe que assim, o João tem uma mania de falar que ele queria muito ser pai de gêmeos. Aí eu fico, é Eita. porque não é você que vai ficar com Fazer, dois no nenéns na mundo. barriga, né? Mas acho que, se eu não me engano, o meu avô tinha irmãos gêmeos, algo assim, e Então, ninguém na ó. família teve depois. Então, assim, acho que tá a qualquer Corre momento essa vai vir, lenda, tá? né? Que É. vai vir. Mas eu brinco assim, se for pra vir gêmeos, que venha logo no primeiro, né? Porque senão fica aquela É. coisa, se eu tiver o segundo, podem ser 3. Verdade. Se eu tiver o terceiro, podem ser Você 4. Mas você sabe que eu falo que se eu tivesse gêmeos eu ia achar ótimo. Pelo menos eu ia passar aperto de uma vez só, né? E Sim. aí vai crescendo junto, é uma benção, né? É verdade. Mas assim, importante, né, é que venha, que se vier Que 3, tenha se vier saúde. 2, 4, você vai dar conta, com certeza. Amém. Porque você é uma mulher que tem também toda essa estrutura por trás, né? Sua Sim. família, seu marido agora aí. Já tem quanto tempo de casada? De casada tem 10 meses. 10 meses. Passa rápido. Deu um aninho. Pois é. E aí, como é que tá sendo a vida de casada? Ajustar as rotinas. Isso, conta pra gente, assim, essa vida de casada era tudo que você estava sonhando. A gente vê que é muito, vocês são assim, muito unidos e tem uma sintonia muito forte, né? E como é que é, então, estar casada? Eu falo que é uma delícia. Eu detesto quem fala mal de casamento, Aham. gente, porque eu amei casar. Só que, assim, é muito importante entender que é realmente um processo de aprendizado também. Porque, assim, Sim. eu morava já com o João no Rio. Só que casar realmente muda É um tudo. marco, é. Tudo. É muito doido, assim. Não sei o que acontece. Parece que realmente. Não sei, acho que é um compromisso. Ainda mais a gente que tem muita fé. E aí, sei lá, mudou tudo pra mim. Sim. E aí, assim. É incrível, a nossa convivência é muito boa, como você falou, a gente é muito Sim. parecido, as nossas rotinas são muito parecidas, então é muito fácil viver com o João, mas ao mesmo tempo, também não é um mar de rosas o casamento, Claro. né? Assim, eu falo com ele que pra mim, pelo menos o que eu precisei aprender é que realmente é uma união, porque como durante muito tempo na minha vida isso não passava pela minha cabeça, casamento, eu vivia muito a Júlia, os projetos da Júlia, os problemas da Júlia, os Sim. desejos da Júlia, e hoje em dia tudo a gente tem que pensar em Porque dois. antes você que estava no centro, né? Agora não. Exato, São- e os somos dois são uma duas só pessoas, carne. exato. Então, assim, às vezes ele tá chateado com alguma coisa, isso puxa a energia dele pra baixo. Aí ele até brinca. Ele fala assim: amor, você já reparou que toda vez quando eu melhoro de um dia que eu tô muito mal, você fica mal? É como se você me desse a sua energia. Mas isso é real, porque eu falo, não existe É. mais o problema do João, existe o nosso problema. Claro. Não existe mais o sonho do João, existe os nossos sonhos. Só que é um desafio também, é um processo de você conseguir até abrir mão e ser menos egoísta, sabe? Eu me Sim, reconheci como sim. uma pessoa que era um pouco egoísta. E tá sendo um processo muito lindo, assim, de redescoberta e de também entender que esse processo do casamento, ele também faz parte do processo pro dia que eu for me tornar mãe. Claro. Porque quanto mais você Sim. compartilha a sua vida e você entende que não é só seu ali, mais você se prepara também pra gerar, né? Sim, E claro. mais esse local de centro, né, vai mudando de Exato. núcleo, né? Porque aí Exato. vai ter uma criança. Então, assim, a agenda é da criança, as prioridades é da criança. Então, assim, realmente Transforma a vai, mulher, né? sim, Com transforma certeza. completamente. Os homens também, né? O Sim. núcleo familiar e que Deus preserve e abençoe muito, muito. Mas acaba que a mulher culturalmente, emocionalmente, ela realmente, assim, a gente fala até biblicamente, né, que é a coluna da casa, então, assim, ela que mantém todo o restante da estrutura. Lógico, tem muitos pais que são muito participativos e assim eu espero que melhore muito, porque eu tenho uma crítica muito veemente, né, ao nosso judiciário que fala que pai é visita, pai não é visita, pai é pai, tem que contribuir com a educação formal e sentimental e toda a rotina, mas
ainda é a mulher a protagonista de todo o maternar. Então, assim, é o que você falou, vai invertendo os núcleos, né? Era a Júlia no centro, agora é o casal no centro, depois é a família no centro. Então, a gente E é lindo viver esse processo, lindo. né? Eu falo que a gente tem que encarar isso como bonito. Sim. Não é Claro. fácil, porque realmente é aprendizado, você muda. Assim, igual eu falo, eu nunca mais vou ser só a Júlia. Agora é a Júlia e o João. E depois que eu for mãe, eu nunca mais vou ser a Júlia de antes. Mas assim, não dá pra achar ruim isso. São Claro que não, processos, são né? processos e cada um tem que mergulhar e vivenciar, né? E se você tá achando ruim, é porque tem alguma coisa desequilibrada e aí você tem que verificar se Porque a gente são... merece ser feliz. Claro, Isso, com exatamente. certeza. Se são esses sonhos mesmo, se é realmente aquilo que você desejou, se vale a pena investir ou não, né? Ou se vale a pena dar um passo para trás, porque é exatamente isso. Porque se tá doendo para caber, é porque não é o seu lugar. Exato, Verdade, boa. E, Júlia, você estava falando aí sobre o seu esposo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para ele. Aquela mensagem que você Deus. não fala todo dia, toda hora. Você vai Momento falar romântico. aqui pra Ai, mas ele. eu vou chorar. Aí a gente Pode chorar! Você vai Tô ter obrigada a gente. Chora, aqui pode Essa coisa chorar. assim. Aqui pode chorar. Faz uma declaração de amor pro João. Olha, uma coisa que eu sempre falo pra ele, e aí você falou que é coisas que eu não falo sempre, mas eu sempre falo que ele é a luz da minha vida. Ele ilumina que tudo. Ele é uma pessoa lindo. maravilhosa, assim. Se tem uma coisa que eu admiro no meu marido é o coração dele. Ele é uma pessoa muito boa. Que lindo. E eu sou muito grata por ter um companheiro que me coloca pra cima, que me elogia, que sonha os meus sonhos junto comigo, que acredita em mim às vezes mais do que eu mesma. Legal. E que eu me sinto amada, porque eu acho que isso é tão importante. Eu descobri com ele que a forma como ele me vê me faz me ver de uma forma melhor. Legal. E eu espero que ele também sempre sinta o quanto eu amo ele, o quanto eu tô com ele pra tudo. Ai, que legal, que lindo. Muito Fazer lindo. coraçãozinho aqui, ó. Emocionante. Isso, a gente vai colocar na edição. Vamos, com certeza. Qual que é o legado que você quer deixar para as mulheres aí que te seguem, né? As mulheres que se inspiram em você? Qual é esse legado que a Júlia já deixou um legado, com certeza, mas quais mais? Todos e todas nós temos um lugar aqui que foi escolhido por alguém muito especial que não erra. E às vezes a gente não reconhece e não ocupa esse lugar. Então eu sempre falo que a gente possa levantar dessa cadeira de espectadora que às vezes a gente se coloca, de ficar vendo a vida passar, de ficar aceitando os personagens que as pessoas criam pra gente, de achar que a gente não merece ser vista, que a gente não merece ser reconhecida e que a gente possa assumir nosso lugar de protagonista, porque todo mundo veio aqui com uma missão. Todo mundo veio aqui para servir, para fazer parte de algo muito maior que a gente. E quando você se encoraja e ocupa esse lugar, é muito especial, porque eu sempre falo, eu gosto muito de um clichê, que é o clichê da vela. Sim. Eu falo, quando a gente brilha, a gente acende muitas pessoas. Sim. Então, para mim, essa é a minha missão de vida, que eu possa, independente de onde eu estiver, eu tocar o coração de outras pessoas, incentivar, impulsionar outras pessoas. E eu acredito que todos nós viemos aqui para isso. Pra gente entregar algo de bom pros outros. Então, que vocês assumam o lugar de vocês. Muito bom. Para finalizar, qual que é a mensagem que você vai deixar aí, uma frase? Que é o seu lema. Exatamente, que para deixar essa mensagem positiva para as mulheres que estão nos ouvindo. Vou seguir nessa linha, então, do que eu tava falando. Você não veio aqui pra ser apenas espectadora da sua vida. Você definitivamente veio pra ser protagonista. Uhul, muito bom. Júlia, eu quero assim agradecer a sua vinda aqui, a ter aceito o convite novamente, mas algo que eu quero deixar para você de assim, algo que talvez as pessoas já devem ter falado, mas eu quero reforçar. Você tem um brilho no olhar que é algo assim inexplicável. E eu fico imaginando que depois que ela for mãe, vai aumentar, esse né? brilho vai assim, vai ficar uma luz assim, Vai mais acender. ainda, um sol, né? E esse brilho no olhar, essa alegria, essa positividade é algo que você tem que é muito admirável. Então continue sendo essa pessoa, né, admirável, simples, humilde como você é, com essa beleza interna e externa cada vez mais e que Deus te ilumine, Amém. você e sua família, tá? Conte com a gente, né, naquilo que for possível. Se possível, a gente poder estar no Rio, nós vamos estar Lógico. nesse evento maravilhoso. Leva o gente, podcast pra Ai, lá. meu Deus. Vai levar as pessoas. A gente põe lá. Vamos. Pode ser uma parceria. Vai ter muita mulher incrível lá. Ai, eu tô querendo, hein? Tudo, aqui no desafio a gente não, que a gente vai. Quero te presentear com o nosso aqui. Você Opa! falou que gosta de
de estar aí escrevendo, né? Uhum. Então aqui é um presente das Mulheres Lógicas para Obrigada. você. É um caderno Que com a incrível. caneta das Mulheres Lógicas. E você vai Ai, ser amei, que presenteada lindo. também com Aí um eu já tava gloss, babando tá? de olho nele. Com o já nosso amei. gloss. Manda um para sua mãe também, Vou adorar. que ela é fofa demais. Ela vai amar, Sua mãe é um obrigada. doce. Quero agradecer muito a Patrícia aí, que todos os momentos que eu entrei em contato com ela, ela foi super solícita, tão doce, preocupada. Cláudia, eu não esqueci não, tá, É, Cláudia? ela é doce. demais, Ela é demais, né? A tudo você é demais também. Puxou a mãe, né? Sim. Então, quero que você... E trouxe um presentinho para o Bolt. Porque eu sou apaixonada no Bolt. Ele é demais. E na gravação nós vamos colocar a foto dele, tá? Ah, que Me ótimo. manda uma Lógico, foto. para as pessoas Mando, saberem Bem como linda ele é dele, fofo. que eu É, quero. ele é Não lindo. repara, porque se foi muita correria de última Aham. hora, então eu quero que só que você saiba o quanto que a gente te acompanha, Te admira, te participa admira da e sua participa vida. da sua vida. Ai, vocês E são eu demais. sou, assim, apaixonada por cachorro, eu sou Felícia. Aham. Eu tenho um maltês, né? Então, cachorro, minha filha, eu sou apaixonada. Eu falei, eu vou levar um Ai. presentinho pra ele. Quando você for no Rio, então você tem que conhecer o Bolt, Eu quero entendeu? tirar uma foto com o Bolt. O melhor lugar pra encontrar o Bolt é na Na praia. 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 Ele é o rei da Ai, praia. Eu amo praia, então nós vamos se dar bem. Obrigada. Eu quero tirar uma foto com o Bolt. Com porque o Bolt certeza. é uma sensação, Ele gente. é. Que lindo. Muito obrigada, viu, Júlio? Uma salva de palmas pra você. Obrigada, Maravilhosa. nossa. Obrigada. Isso aí, Obrigada. gente. Essas são as lógicas. Acompanhe mais, porque aqui são mulheres lógicas, lindas, Inspiradoras. maravilhosas, inspiradoras para te deixar mais forte, mais Isso aí. feliz, com mais coragem para viver e fazer e acontecer, porque essa é a lógica. Muito bom.